Beleza, então iniciou aqui. Então, pessoal, boa noite a todos e todas aí. É um grande prazer a gente iniciar essa palestra aí do nosso curso de sistemas fotovoltaicos aí isolados e conectados à rede, né? Hoje nós teremos uma palestrante aí que é a Gabriela. Gabriela, ela trabalha no CCEM Brasil, em Belo Horizonte, né? E tive o prazer de conhecê-la, né? Num evento de energia solar fotovoltaica, se não me engano, em 2016, né? Então, conversamos lá bastante no evento na época, e eles desenvolvem um trabalho fantástico em Belo Horizonte, né, na parte de desenvolvimento de tecnologias para sistemas fotovoltaicos, né, tem um foco muito grande na parte de células orgânicas, né, então consegui ver de perto lá o trabalho deles, né, e fico muito feliz de ela ter tido disponibilidade e poder estar aqui hoje, né, para falar um pouco do trabalho dela, do que eles têm desenvolvido. Então, Gabriela, gostaria de agradecer você e muito, né, pela disponibilidade. Então, fique à vontade, né, para poder fazer sua exposição, né? Então, conversei com a Gabriela, ela vai fazer uma apresentação para a gente, pessoal, e depois a gente vai ter um tempo para discussão, né, para poder tirar dúvidas. Então, aproveitem bastante esse momento aí. A Gabriela, ela é especialista aí nessa área, então fiquem à vontade aí para aproveitar esse momento aí. Então, Gabriela, passa a palavra e, novamente, obrigado. Obrigada a você, obrigada pelo especialista também. São 4 anos trabalhando, mas a gente não é aquela coisa toda ainda, né? A gente tem sempre muito a aprender. Eu vou compartilhar a minha tela para ver se está tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, estamos sim. E vemos a tela também. Também? Beleza, então. Bom, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer apresentar sobre células fotovoltaicas orgânicas, o trabalho que a gente tem feito no CCEM Brasil, e também a oportunidade de apresentar o CCEM, que eu acho que quem tiver a oportunidade um dia de ver, infelizmente, nesses dias está um pouco mais difícil a gente fazer visitas, mas a gente sempre recebe bastante gente do mundo inteiro para mostrar as nossas instalações, e espero que um dia isso tudo logo passe e a gente consiga receber vocês lá também, já se sintam convidados. Eu vou apresentar aqui hoje um pouquinho sobre o CCEM Brasil, para vocês conhecerem as tecnologias com as quais a gente trabalha hoje, e entrar já direto nas tecnologias fotovoltaicas, com foco na terceira geração e na fotovoltaica orgânica. A ideia é apresentar um pouco do princípio de funcionamento, como que a gente faz a fabricação, os nossos desafios, por que isso hoje ainda não está no mercado, né, e as possíveis aplicações. Apresentar uma tecnologia que tem surgido nos últimos 5 anos, que é a perovskita, e que tem, na verdade, tomado boa parte do dinheiro dos investimentos que são feitos na fotovoltaica orgânica, porque tem um potencial ainda muito maior. E, por fim, alguns dos nossos projetos e instalações que a gente tem de algumas plantas piloto. Bom, para começar, o CCEM Brasil, a gente foi fundado em 2006, aqui em Belo Horizonte. Foi uma iniciativa de alguns grupos, a FICAPSOL, a FEMIG, o BNDES e a FIENG, que tinham o interesse de criar um centro de pesquisa aqui no Brasil, nos moldes dos centros de pesquisa que tinham na Europa. Um pouco mais diferenciado, que tivesse um modelo de negócio baseado no desenvolvimento de uma tecnologia para o mercado, e que quando essa tecnologia estivesse muito bem desenvolvida, fossem criadas spin-offs para fazer realmente a produção. A gente foi fundado aqui em Belo Horizonte justamente para fugir do eixo Rio-São Paulo e trazer mais essa oportunidade de mercado para cá. O que a gente faz, então? A gente trabalha como uma ponte entre a pesquisa básica, que é feita nas universidades, e a indústria. Então, a gente trabalha muito com pesquisa aplicada, que é essas tecnologias que estão em desenvolvimento e que têm um potencial, a gente traz para um aumento de escala e de toda a potencialidade de mercado. Então, cria essas spin-offs que vão fazer essa produção. O CCEM Brasil, ele é um centro de pesquisa e inovação sem fins lucrativos, então a gente não faz nenhuma produção, a gente só faz desenvolvimento e parcerias com outras empresas. Dentro das nossas linhas de pesquisa, a gente tem o trabalho com as células orgânicas, tanto a parte de P&D ali do início, de investigar novos materiais, ver quanto de eficiência que a gente está conseguindo, abaixar os custos e tornar essas células mais estáveis, tanto na parte de tornar isso uma produção em escala, né? Então, para que todos os processos que a gente tenta trabalhar em escala menor, a gente já pensa em como isso vai ser feito com litros de tinta, né? Como que a gente vai fazer uma produção já em metros quadrados, não em centímetros quadrados. Nas outras áreas que a gente trabalha tanto de perovskita, como eu falei, que é uma tecnologia nova que vem surgindo,
é um trabalho feito junto com a Petrobras nos últimos 3 anos, do CECEM Brasil, e a eletrônica impressa flexível. Então, a gente faz também hoje uma linha muito importante de circuitos impressos, né, em materiais flexíveis, muito voltado para a internet das coisas, né, muito relacionado a sensores de temperatura, sensores de presença e esse tipo de atividade. Em relação a essas duas primeiras áreas que são voltadas para o APB, a gente tem uma spin-off que se chama Sanil, que é quem faz a produção dos nossos módulos fotovoltaicos. Então, dentro do CC, a gente faz toda a parte de pesquisa e de escalar isso para uma produção, e a Sanil que faz realmente a fabricação dos módulos. Hoje eles têm uma capacidade de produção de mais de 500 mil metros quadrados por ano. Em 2009, eles instalaram mais de 15 mil metros quadrados, sendo uma única instalação mais de 2 mil metros quadrados. É importante ressaltar que a gente está dando o número de 2019, porque 2020 foi um ano bem difícil para todo mundo, por causa da pandemia, por menos investimento das empresas nesse tipo de atividade, né, de tecnologia. Então, era uma área, um mercado que estava crescendo bastante com essas nossas plantas pilotos, mas que teve que dar uma parada por causa de toda a crise no mercado. Mas, mesmo assim, a gente ainda vê muito desenvolvimento pela frente. Entrando já no assunto das tecnologias fotovoltaicas, eu acho que todo mundo aqui já sabe que elas se desenvolveram bastante ao longo dos anos, com diferentes materiais, e o silício, é claro, é a primeira forma de geração de energia fotovoltaica, com silício mono e multicristalino. É uma tecnologia já madura, antes dos anos 90 já estava aí no mercado, então a gente já tem conhecimento disso há bastante tempo, tem muitos dados em campo que nos dá certeza de dizer que esses sistemas duram 20 anos, mais de 20 anos dentro do mercado, tem uma eficiência boa e estável. Em relação ao custo, a gente fala custo alto, na verdade, nem tão alto assim, né? Tem caído bastante com o passar dos anos, mas em relação, talvez, às outras tecnologias que estão surgindo, a gente ainda pode falar que é um custo alto. A segunda geração que a gente tem é a geração dos filmes finos, começou ali por volta do final da década de 90, em que a gente tem o silício de amorfo e algumas tecnologias como CIGS, o arsênio de galho e o telureto de cádmio, que eles inovaram bastante em trazer filmes leves e flexíveis e super finos. Então, são camadas com muito pouco material depositado, que abrem também um leque de oportunidades onde a gente pode aplicar esse painel fotovoltaico. Não é só mais num telhado, não é só mais uma fazenda solar, mas a gente pode aplicar numa fachada. Eles têm essa possibilidade. Um dos pontos negativos é que os materiais que são inorgânicos, né, ao contrário, sem falar, claro, do silício de amorfo, mas os que são baseados em inorgânicos são materiais tóxicos. A gente está falando de cádmio, de arsênio, então tem esse ponto negativo deles, apesar de as eficiências estarem ali num nível razoavelmente bom. E daí a gente chega na terceira geração, que é a geração também chamada de emergente, que tem o orgânico, tem a perovskita, tem a diacetyls, e que é uma geração que veio para baixar muito o custo de produção da energia fotovoltaica. Em termos de eficiência, é claro, depende muito de que tipo de tecnologia que a gente está falando. O orgânico, ela realmente é mais baixa, bem mais baixa, mas a perovskita ela já está chegando em patamares muito, muito altos e próximos do silício. Mas elas trazem também algumas das vantagens que a segunda geração tinha, como a leveza e flexibilidade. No caso do APV também a transparência. Então, abrindo mais ainda esse leque de oportunidade de aplicações. É claro que, como uma tecnologia em desenvolvimento ainda, e alguns desses casos baseados em materiais orgânicos, a gente tem um problema maior de estabilidade, que é onde hoje os esforços estão mais focados. Esse gráfico aqui, que é do Centro de Energia Renovável dos Estados Unidos, o NREL, é onde eles geralmente colocam todos os dados de recorde de eficiência, né, dos módulos fotovoltaicos, de todas as tecnologias. A gente pode observar como cada uma delas tem se comportado ao longo dos anos, desde a década de 90 até esse ano, que é sempre atualizado periodicamente. Nas linhas azuis escuras, a gente vê a tecnologia de silício, que são o silício monocristalino em cima, multicristalino aqui embaixo, e a gente vê que eles são bem estáveis. Então, o desenvolvimento ao longo dos anos não foi tão grande assim. Já era uma tecnologia muito madura ali nos anos 2000 e continuou sendo, não teve grandes avanços. Já, se a gente pensar nesses verdes que são os filmes finos, a gente já vê uma reta com uma inclinação maior. Mas eu quero focar nesses últimos laranjinhas vermelhos aqui do canto,
são as tecnologias mais recentes. A linha de baixo é do OPV. A gente tem um recorde de módulo aqui de 11,7%, conquistado em 2020. E aqui, mais em cima, com um desenvolvimento muito rápido, são as de perovskita, com módulo com recorde de 17,9%. Eu trouxe para aqui o gráfico de módulos, porque eu acho que é mais interessante para a gente aqui, que já está pensando em instalação, mas existe também o gráfico de eficiência. Nesse caso, a eficiência do OPV já também está acima de 18%, a de perovskita também já está acima de 20%, 25%. Então, são tecnologias que têm um desenvolvimento muito acentuado nesse último período de tempo, né, com muitos investimentos também. A gente focar, então, no OPV. O que é o OPV? A gente fala de células orgânicas porque a camada que está absorvendo a energia solar e que está transformando em energia elétrica é um material orgânico, é uma mistura de polímeros, de moléculas pequenas que fazem essa conversão. Então, o OPV, ele é uma série de camadas depositadas uma em cima das outras e cada uma delas com um material diferente e com uma função diferente. A gente tem na base um substrato, que é nesse caso aqui é um PET, que tem um depositado em cima dele um óxido, que é condutivo. Ele tem que ser transparente, porque é por aqui que a energia que o sol, a luz, vai passar. A gente tem duas camadas transportadoras, uma camada transportadora de elétrons e uma de buracos, e no meio dela essa camada ativa, que é essa camada ativa que vai, sim, fazer essa conversão e gerar as cargas que a gente precisa para a geração de energia elétrica. E dentro dessa camada ativa, a gente tem uma mistura aí de polímeros com as moléculas, um que se chama doador e o outro que se chama aceptor. O doador é o que vai doar os elétrons e o aceptor o que vai receber. E essa mistura, dependendo dos polímeros e das moléculas que a gente usa aqui, que vai determinar a cor do nosso OPV. Na direita, aí vocês podem ver as cores que a gente já produziu dentro do C100, vermelho, azul, roxo, verde. A gente pode produzir em tons mais escuros, mais claros, dependendo de espessura de camada que a gente utiliza, mas também com pequenas variações de materiais. Então, acaba sendo muito versátil nesse sentido. E é claro que cada um deles tem também uma conversão, uma eficiência de conversão diferente e uma estabilidade diferente. E as camadas transportadoras, né, uma de buraco e a de elétrons, elas têm duas funções, uma de transportar e a outra de barrar a carga positiva ou negativa, né, a carga contrária. E por cima, um eletrodo de topo, que em geral a gente trabalha com prata, mas nas que são mais sustentáveis, né, nas funções mais sustentáveis, esses eletrodos também podem ser de carbono. E como que é fabricado? Né? No nosso caso aqui no C100 Brasil, a gente faz uma produção que é rolo a rolo. O que isso significa? Que a gente alimenta um rolo com o outro rolo e no meio desse processo a gente tem uma deposição de uma tinta. Porque é basicamente isso, é uma impressão de tinta que está sendo feita camada sobre camada. Então, a gente imprime a primeira camada na nossa estação de PID, que é uma estação única. Então, no fim do processo, a gente tem um rolo com essa primeira camada, a gente tira esse rolo, passa ele para frente, começa mais um processo com deposição da segunda camada, repete esse processo com a terceira, com a quarta, com a quinta. Então, com isso, no final, a gente tem um rolo com as 5 camadas depositadas e pronto para ser aplicado. No caso de uma produção em linha, como é o caso da Sanil, a gente tem 5 estações, cada uma delas dedicada a uma dessas camadas específicas. Então, não tem esse processo de retirada de rolo, é tudo feito em sequência. No caso da Sanil, a gente está falando de 35 metros lineares sendo produzidos. Depois dessa fabricação, a gente passa para o encapsulamento, porque é claro que como material orgânico, ele é sujeito à degradação pelo contato com a água, com o ar do ambiente, então é preciso que a gente proteja essas camadas que foram depositadas. E a gente faz isso com barreiras flexíveis, uma em cima e embaixo do nosso material, e com um adesivo no meio. Nesse caso, é importante que esse adesivo não tenha nenhum tipo de reação com os nossos produtos que estão ali dentro, com aquelas camadas, e que essas barreiras também têm uma capacidade muito boa de impedir a penetração de água. É o que a gente chama de WVTR, que é a taxa de vapor de transmissão de vapor de água, né? Tem que ser o mais baixo possível. Então, aí embaixo a gente chega no nosso produto final, que é um rolo de OPV laminado e pronto para uso. Dependendo do tipo de aplicação que a gente tiver, a gente pode ter uma laminação secundária. Pode ser um encapsulamento dentro de um vidro. No caso aí das fotos, a gente vê num vidro plano, numa fachada, ou também aplicado numa superfície curva, que mostra, então, também
a vantagem de ser um substrato flexível, né, para a gente poder adaptar com as diferentes superfícies. Embaixo, um produto mais robusto para ser colocado sobre um telhado que tem, então, um backsheet e um frontsheet que vão oferecer uma proteção maior para esses módulos. E uma outra opção que é colocar um adesivo nele, e aí seria uma aplicação muito mais fácil, que é simplesmente adesivar sobre a superfície que você quer esse módulo fotovoltaico. Esse é o produto, ele é leve, é flexível, é transparente, ele tem cores variadas, ele é versátil porque a gente pode produzir 1 quilômetro e ir cortando aos poucos os metros de quanto que a gente precisa. A gente pode também produzir ele de formas específicas para determinadas aplicações. Mas é claro que nem tudo é perfeito, né? Quando a gente fala de eficiência, a gente sabe que as eficiências são muito mais baixas do que o silício. Tanto é que a gente não compete com o silício. A gente não tem, no mundo do APV, a gente não tem essa ideia de ter o mesmo tipo de aplicação que o silício hoje tem, mas uma aplicação um pouco diferente que possa aproveitar essas qualidades que o APV tem. Quando a gente fala de eficiência, é claro que aquele recorde que eu mostrei de 11,7 em um módulo, é um módulo de pequena dimensão, talvez de alguns 20 centímetros quadrados, alguma coisa nesse sentido. Esses aqui são diferentes tamanhos de módulos produzidos no C100 e na Sanil. Todos esses de largura menor são produzidos no C100, com comprimentos diferentes. O último produzido pela Sanil, que tem 50 centímetros de largura por 1,80 m. Mas a gente não consegue manter a mesma eficiência que a gente consegue nos dispositivos menores, porque para fazer uma impressão, é claro que a gente vai ter sempre defeitos, e um defeito é sempre uma chance de ter uma perda de corrente. Então, em geral, a gente tem uma perda nessa dimensão que pode ser da célula mínima que a gente produz, daqueles recordes, de até 30% quando a gente chega num módulo grande. Então, é bem razoável dizer que a gente não vai ter um módulo dessa dimensão com mais de 8% de eficiência. Hoje, na Sanil, talvez a gente tenha produzido com 5%, que já é um resultado bem, acho que avançado, né, levando em consideração o nível de tecnologia hoje. E também um outro problema, além de a eficiência não ser muito grande, o que talvez limita um pouco a comercialização desse tipo de painel fotovoltaico, é a estabilidade de tempo de vida. A gente está falando aqui de materiais orgânicos, a gente está falando de plástico. Então, é muito razoável a gente pensar que ele não vai sobreviver bem diante da luz, que é um paradoxo. A gente precisa da luz solar para produzir energia elétrica, mas a própria luz está degradando o nosso painel. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a escolha dos materiais para escolher, por exemplo, uma barreira que tem uma proteção contra o UV. Assim, isso a gente garante que, pelo menos, esses raios UV não vão afetar diretamente as nossas camadas mais internas. A gente tem que ter cuidado com a temperatura. Se a gente aplicar isso com uma temperatura muito alta, a gente pode ter alguns problemas de delaminação, tanto de camadas internas quanto do próprio encapsulamento. A umidade. Se entrar umidade aqui dentro, a gente vai ter... Do lado de fora, a gente já tem corrosão dos nossos contatos, mas por dentro também corrosão das nossas camadas, que também é um ponto bastante negativo. A gente está falando de também um material flexível. O vento, nesse caso, pode ser também uma grande ameaça, porque pode causar uma degradação mecânica. Os nossos módulos podem sair voando, e já aconteceu isso, inclusive com os módulos nossos, quando tem algum temporal, de eles saírem, arrancarem o contato. Então, é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado também na hora de instalar, para ter esse cuidado com todos esses fenômenos naturais que podem estar ali. E a sombra, é claro, também. No caso do silício, a gente coloca um diodo, resolve quase que totalmente o nosso problema, mas aqui no APV talvez seja um pouco mais complicado de colocar um diodo num painel que é flexível, que é tão fino. A gente está falando de microns de espessura, né? Então, é ainda um assunto meio que nem é muito conversado ainda, porque não se esperava que as correntes de saída de um painel fotovoltaico orgânico fossem tão altas quando elas realmente são. E aqui, por fim, a gente vai falar dos tipos de aplicação. É claro que para cada aplicação a gente vai precisar de alguma característica específica. Então, a gente pensa hoje no APV em fazer um APV com stacks diferentes, com formulações diferentes, com barreiras de proteção, que dependem realmente de onde a gente está colocando esse APV para operar. Outdoor seria aquela situação mais agressiva que a gente tem, que é o que seria similar ao silício, de colocar em um telhado, por exemplo.
Nesse caso, ele tem contato direto com a luz solar direta na exposição à temperatura, à umidade com chuva, né, a exposição com raios UV, a poeira. Então, é uma condição muito agressiva. E para a gente ter o OPV com uma degradação baixa nesse ambiente, a gente precisa de um produto muito robusto, com proteções ainda maiores. Isso, infelizmente, encarece o nosso produto, e ele acaba não sendo tão competitivo. Ele pode não ser competitivo com silício, mas, em algumas situações, ele é uma opção. Por exemplo, quando o telhado, por algum motivo, ele não tem capacidade de sustentar um painel de silício in vitro. Então, ele seria uma opção. Mas algo que seria muito mais... seria uma aplicação muito melhor para o OPV, seria em fachadas verticais. Por quê? Porque a gente está falando aqui de luz solar indireta, então a gente já não tem esse problema tão grande de degradação pela luz. A gente tem que o nosso módulo está sendo aplicado em ambientes internos, ou seja, ele pode ser aplicado dentro de duas fachadas de vidro, entre os vidros, ou pode ser aplicado adesivado do lado de dentro de um prédio, então ele não vai ter contato com chuva. Isso já é um ponto muito positivo para ele, que faz que ele tenha uma estabilidade maior e um custo menor, porque a gente não precisa fazer um produto tão robusto também. E também porque esse OPV, em radiações mais baixas, ele, inclusive, tem eficiências mais altas, que é um efeito bastante interessante do fotovoltaico orgânico. Além, é claro, de a gente ter realmente um aproveitamento das qualidades estéticas que ele tem. Numa fachada de vidro, a gente pode ter o aproveitamento da cor, da transparência desses painéis, e também existe ainda a possibilidade de trazer um conforto térmico maior. Alguns dos materiais que a gente utiliza nessas camadas nativas, eles têm uma absorção maior na região do infravermelho. Isso faz com que também o ambiente interno se aqueça menos. Então, além de a gente estar gerando energia, a gente também provoca uma queda no consumo de energia interna para resfriamento, né, para o uso de ar-condicionado. Então, realmente, é uma aplicação ideal para o OPV. E uma última, que é o que tem surgido nos últimos anos, tem sido, aliás, um grande destaque para o OPV, pela alta eficiência que ele tem, é o uso indoor. Indoor para as aplicações de internet das coisas, como para sensores, no caso de substituição de baterias. Se a gente pensar assim, talvez não seja uma grande vantagem a gente ter que substituir uma bateria, porque a gente vai trocar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, mas se a gente estiver falando de uma instalação que tem muitos sensores, que sensores sejam de difícil acesso, é muito melhor para eles a gente ter um produto que não vai precisar desse tipo de manutenção nunca. Então, ele tem que ter, é claro, uma durabilidade tão longa quanto esse sensor. Mas esse é um uso que, para o OPV, é muito, muito adequado, usando a luz difusa e usando luz artificial, seja de LED, seja fluorescente. A gente recentemente publicou um artigo falando sobre a eficiência que a gente conseguiu em alguns módulos fotovoltaicos em luz de LED, em ambiente indoor, chegando a 18% em módulos e 20%, se eu não me engano, 28%, 29% em células pequenas. Isso é um número muito maior do que a gente vê para essas exposições a um sol, em exposição outdoor, que a gente viu mais cedo que era perto de 11%. Então, já tem uma eficiência muito maior nesse tipo de ambiente, que tem uma aplicação também muito grande. No caso do OPV, ele é de fácil adequação e integração, porque pelo fato de ser bastante versátil, de a gente poder fazer uma forma específica para se adaptar àquele sensor, e autoestabilidade, porque aqui ele está num ambiente idôneo e está protegido de todas as intempéries. Antes de mostrar, então, mais sobre as nossas instalações, os projetos pilotos da Sanil, eu queria falar um pouco sobre a perovskita, que é aquela curva mais íngreme que a gente viu aqui sobre o desenvolvimento de performance, né? Como eu falei um pouco mais cedo, grande parte dos investimentos que foram feitos e da pesquisa que estava direcionada para o OPV acabou migrando para a perovskita nos últimos anos pelo grande potencial que ela apresentou. A perovskita é uma estrutura bem similar à do OPV, são células fotovoltaicas também baseadas em materiais orgânicos, mas nesse caso materiais orgânicos e também inorgânicos, então a gente fala de uma célula híbrida. Na verdade, o nome perovskita é dado para esse cristal que está representado aí, que tem uma estrutura ABX3,
sendo que esse A, B e X, que são os componentes químicos, eles podem variar, mas o nome perovskita é dado para essa estrutura, e ela tem um comportamento bem parecido com o do OPV também, mas um pouco mais complexo também, porque a gente está falando de cristal, né? No caso do OPV, que a gente tem, é como misturar duas tintas e ter uma boa mistura, né? A gente está falando de um material que é amorfo. No caso da perovskita, é um pouco mais complicado, porque a gente tem um cristal. A gente tem que ter processos que controlem como esse cristal está crescendo, o tamanho do cristal, como esses cristais estão juntos e compactos. Então, os processos para escalonar esse tipo de essa produção são muito mais complexos e demandam realmente muito esforço. Mas, como a gente tem tido esse alto desenvolvimento e essas eficiências bastante altas, 17%, quase 18% em mono, 20 e poucos por cento também em célula. E existe também a possibilidade de colocar esse tipo de tecnologia, né, assim como qualquer outro, sobre o painel de silício. Então, a gente tem duas células fotovoltaicas, que é o que eles chamam de tandem, trabalhando juntas, absorvendo diferentes partes da luz e gerando uma eficiência maior, próximo de 28%. Então, a gente aumenta bastante a eficiência que a gente tem de conversão fotovoltaica nessas combinações. Eu falei de eficiência, que é mais alta, uma outra vantagem em relação ao PV é em relação ao custo, que são materiais mais baratos para a camada ativa. Aqui eu trouxe para vocês uma comparação de como é a composição do custo do OPV e da perovskita. No OPV, a gente vê que mais da metade do custo, ela vem desse material da camada ativa, né, que seria, então, esses polímeros e essas moléculas que são utilizadas para conversão energética. E no caso da perovskita, a maior parte do custo, 45%, seria do material de barreira, de encapsulamento, que, no caso do OPV, corresponde a só 14%. Então, fazendo essa relação, a gente já percebe que para a produção de perovskita, a gente já tem pelo menos 60% a menos de custo. Então, além da eficiência, a gente ainda tem a vantagem do custo de material, que já é bem menor. É claro que aqui a gente não está falando de processos. Processos podem ser mais complexos pelo fato de ser mais complexo fazer, por exemplo, uma secagem de um cristal perfeito do que de um material amorfo. Então, e no caso, os dois também sofrem do mesmo problema, que é de estabilidade, como sendo um material orgânico, que é algo que sempre tem que ser bem trabalhado. Então, eu trouxe aqui mais uma comparação, que é em relação ao TRL, Technology Readiness Level. Quanto essa tecnologia está pronta para o mercado. Se a gente falar sobre o OPV, a gente já tem sistemas em escala, em planta piloto, a gente estaria falando do nível 7, uma escala de 1 a 9, que seria da pesquisa básica até lançar esse produto no mercado. Então, ele está próximo ali, enquanto que a perovskita, pela complexidade muito maior e por ser um assunto mais novo, ainda está ali talvez pelo 4, 5, mas eu não duvidaria que, pelo esforço que está sendo colocado hoje nessa tecnologia, ela possa ser, inclusive, lançada no mercado antes. E, por fim, eu acho que é importante para vocês verem também um pouco das aplicações, né, de onde o OPV pode ser instalado. Eu trouxe aqui algumas das instalações que foram feitas pela Sanil nesses últimos anos. A Sanil hoje trabalha com 3 linhas de produtos, que seria o Sanil Glass, que seria o painel integrado entre vidros, né, entre painéis de vidros para fazer fachadas. O Sanil Light, que é colocado sobre telhados, né, que seria aquele produto mais robusto, mas mesmo assim muito mais leve do que o painel de silício, que, portanto, pode ser colocado em estruturas que não podem aguentar tanto peso. E o Sanil Flex, que é aquele produto que pode ser adesivado em qualquer superfície. Vocês vão ver muito aqui, falando nessa apresentação da Sanil, que é o primeiro do mundo a ser feito, porque realmente a Sanil hoje, e o desenvolvimento que a gente tem aqui no Brasil, ele é muito forte em OPV. Existem algumas outras empresas que trabalham com isso, principalmente na Alemanha e na França, mas a maior parte da produção é feita aqui, as maiores instalações foram feitas aqui no Brasil pela Sanil, que é um orgulho muito grande, porque a gente está tendo a oportunidade de ver essas plantas piloto operarem aqui perto e a gente entender melhor quais são os maiores desafios dessa tecnologia. Esse primeiro foi a primeira fachada instalada, que foi no prédio da TOPS, em São Paulo. Vocês podem ver que são essas faixas mais escuras, feitas
integradas no vidro, e também teve um trabalho muito grande aqui com a logo da TOTUS, né, mostrando também a versatilidade do OPV, que a gente pode adaptar as formas também, não são só aquelas tiras grandes. Esse segundo, a primeira claraboia que foi feita, também num shopping. Esse daqui é a primeira instalação em um shopping, no caso que é o Shopping da Bahia, se eu não me engano, o anterior era o Shopping Morumbi. A gente tem projetos também em alguns prédios de Itaú, em São Paulo, como claraboias. Nesse caso aqui, mostrando também como é que a integração ela é feita junto com o projeto arquitetônico, né, para aproveitar realmente as qualidades estéticas que esse material tem. Em integração em paredes de vidros e janelas, aqui no caso uma sala de conferência. No próximo, o que é hoje a maior fachada de OPV do mundo, de OPV em vidro. Aqui a gente tem um time-lapse mostrando também como é que foi a instalação desses painéis nessa fachada. Essa fachada ela é do Centro de Pesquisa em Eficiência Energética da CAOA, em Goiás. Então, aqui a gente tem instalados mais de 1.000 metros quadrados de OPV, uma fachada que eles queriam muito isso, que fosse uma coisa bem inovadora, ainda mais que é um centro de pesquisa, né, de eficiência energética. Aqui, a maior instalação de OPV do mundo, é um prédio da Natura, de um centro de pesquisa também, acho que no estado de São Paulo. Aquele projeto que eu citei no início, que tem mais de 2.000 metros quadrados, foi instalado aí sobre o teto dessa instalação, que lá podia realmente comportar tantos painéis de silício quanto a gente colocou aqui de OPV. E tinha um outro detalhe também, porque tem um prédio do lado em que o diretor olhava para baixo e via um telhado muito feio, então ele queria aproveitar aquele espaço e queria ver uma coisa que fosse esteticamente agradável. Então, o OPV teve um casamento muito, muito bom nessa proposta. Aqui uma outra visão, então são esses dois prédios que a gente consegue ver aqui. Outros projetos fora dessa integração em prédios são bastante interessantes. Nesse caso aqui, ele é adesivado em cima de caminhões para manter as baterias carregadas. Na verdade, não é para carregar a bateria, mas para não deixar a bateria esvaziar, que é um problema muito grande nas frotas de caminhões. É um projeto em parceria com a PepsiCo. Aqui no mobiliário urbano, em estações de ônibus, essa aqui em Curitiba. A ideia aqui é ter um painel fotovoltaico alimentando esses banners de marketing, né, de propaganda. Aqui mais uma demonstração em um outro ponto de ônibus. A Uptree, que é um dos símbolos da Sanil, que é parte do mobiliário urbano. Nesse caso, ele foi instalado durante o Rock in Rio. Então, a gente tinha fornecimento de energia para as pessoas carregarem o celular, onde elas estão sentadas ali embaixo, em cada canto tem uma entrada USB, onde as pessoas poderiam carregar os seus celulares, e é claro que tem uma bateria também instalada aí, para elas poderem também fazer esse carregamento durante a noite. A mesma Uptree, também instalada no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Isso daqui é um outro projeto também muito interessante, com um modelo um pouco diferente de árvore, mas mais integrado com a internet das coisas, em que as pessoas que estão sentadas nesse ambiente, elas têm uma acústica mais desenvolvida e podem fazer seleção de músicas e de luminosidade pelo celular, tudo com a energia que está sendo gerada por esses painéis. Por último, aqui o meu agradecimento com uma imagem de fora do nosso escritório, com algumas das instalações que a gente tem. A gente tem a árvore, a gente tem uma sala de reunião que também tem instalado os painéis na fachada, a gente tem um estacionamento, aqui um carport com os painéis instalados em lona, que é realmente mais uma oportunidade de aplicação que a gente tem. Eu agradeço pela oportunidade de mostrar esse nosso trabalho, essa tecnologia que está em pleno desenvolvimento. E reforço aqui um convite para quando toda a situação melhorar, para vocês visitarem as nossas instalações, que eu acho que vale bastante a pena vocês verem o nível de tecnologia que a gente tem aqui hoje no Brasil, mas que não é tão conhecido. Gabriela, muito obrigado pela apresentação. Acho que foi muito bom, né, conhecer um pouco mais, né, sobre o trabalho de vocês, né.
É legal ver como vocês trazem essa questão da sustentabilidade, mas também integrado na arquitetura, né? E muitas vezes com essa ideia bem futurista, né? Que eu acho que encaixa bem com o OPV, né? Então, realmente, vocês estão de parabéns. Nesse ponto, pessoal, acho que a gente poderia iniciar a parte de perguntas, questionamentos. Eu vou fazer um aqui só para quebrar o gelo, tá? Então, vou iniciar aqui. A minha pergunta, ela está mais relacionada, né? Um ponto que você frisou bastante na apresentação, né? Em relação à questão da durabilidade, né, desses módulos, né? A gente sabe que nesse contexto não dá tanto para comparar com a tecnologia de silício, né, é um pouco diferente. Assim, eu queria ter uma noção mais ou menos hoje do que seria uma durabilidade boa para um módulo desse, assim, basicamente um número assim que a gente teria assim de testes que vocês fizeram e um pouco mais sobre como vocês fazem esses testes, né? Algum meio que superficial para entender, porque eu acredito que talvez vocês não fazem um ensaio no módulo por 5 anos para poder compartilhar ou ter noção dessa degradação deles. Né? Então, eu queria saber um pouco mais sobre essa parte, se puder compartilhar com a gente. Claro, o nosso desejo é que dure realmente 5, 10, 15 anos, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade. E a maior parte dos nossos testes que a gente faz hoje são testes acelerados, né, dentro de câmara climática, então a gente tem umidade sendo aplicada, altas temperaturas, a gente tem câmaras também com luz, luz contínua, porque no caso do OPV, a luz é um dos fatores de degradação, né, ao contrário do silício, então é muito importante a gente ter também esses testes dentro de casa. Só que é muito difícil a gente ter uma relação entre esses testes acelerados e a vida real. E, infelizmente, ao contrário do silício, a gente não tem tempo suficiente de estudo em campo para a gente relacionar. Então, a gente realmente tem, sim, um painel há mais de 5 anos instalado. Na verdade, acho que é o nosso painel mais antigo. Talvez não 5, mas 4 anos e meio. Que é o mínimo que a gente sabe que pode durar hoje, porque a gente sabe que ele está durando. Mas é claro, é uma tecnologia também de 5 anos atrás, então a gente está falando de um módulo que tem 2% de eficiência. Né? Infelizmente, para a gente realmente ter uma noção dessa de degradação e de tempo de vida, a gente tem que acompanhar em tempo real também. E fazendo sempre essas comparações com os testes acelerados. Né? Então, a gente trabalha muito nisso, de comparação. Com o stack que a gente trabalha atual, com o novo, com a mudança de material, que será que a gente tem uma melhor estabilidade na luz, e a gente sempre, sim, instalando esses módulos fora, porque a gente precisa ter essa resposta definitiva de que ele pode, sim, durar. Excelente. Ô, Gabriela, muito obrigado. Vi que tem uma pergunta aí do professor Everton aí, Everton, você gostaria de falar? Fica à vontade aí. Ô, Gabriela, muito obrigado pela apresentação, né? A gente teve a oportunidade há uns 2 anos atrás, a visitar lá. Realmente a gente ficou muito impressionado. Acho que do time nosso aqui foi na época o William, o João Marcos foi também. A gente foi muito bem recebido. Né? Minha pergunta que eu mandei no chat foi o seguinte: a gente está construindo um galpão novo agora para o GCEP, né? Que é o nosso centro de pesquisa aqui na Universidade de Viçosa, né? E tem uma parte de cima que é bem interessante, às vezes, para aplicação de células orgânicas, né? Como que faz para poder entrar em contato com vocês, para poder tentar fazer alguma conexão, para saber como adquirir o produto, né? Como fazer a instalação, né? Como que funciona isso? Olha, nesse caso, eu posso, claro, fazer a ponte, mas o site da Sanil está aberto e tem sempre todos os contatos lá que eles podem fazer essa comunicação toda de como que instalar, de qualquer melhor forma também de instalar os painéis, o que você pode esperar de geração. Então, eles fazem essa parte toda de projetos. Né? Então, pode conversar diretamente com eles. Acho que eles vão ficar bem felizes. E se a gente puder ainda, né, que é a grande parte dessas parcerias, essas instalações que a gente faz, se a gente tiver também um retorno, um feedback de quanto está sendo produzido e de como está sendo essa produção, é excelente para a gente também. A gente vai alimentando sempre com mais dados e vendo cada instalação como é que está se comportando, porque pode variar muito, dependendo se eu coloco numa fachada vertical para o norte, para o oeste, para o leste, se eu coloco no sul do Brasil, se eu coloco no nordeste. A gente tem muitos projetos também nesse sentido, de comparar regiões diferentes do Brasil e do mundo. E só para complementar, que de 3 anos para cá, já teve muita mudança no laboratório. A gente teve, inclusive, uma expansão muito grande para o nosso trabalho em perovskita, por causa de um projeto que a gente tem muito grande, de mais de 20 milhões de papel pelo braço. Então, a gente teve um investimento muito grande na nossa infraestrutura, que eu acho que é bem interessante. Ok, muito obrigado. Então, eu vou entrar em contato depois, então, amanhã, para a gente poder começar a pensar a respeito.
Beleza. Sim, claro. Próxima dúvida aí, pessoal? Bem, Gabriela, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Bem, em relação a essa placa, esse material, por exemplo, em 1 metro quadrado, ele conseguiria captar quanto de potência? É que eu estou visando aqui, analisando toda a tua informação e do teu material, eu olhei e observei todo da minha voadeira, né, que fica exposto no sol durante o dia, e já vi um uso. Então, eu gostaria de saber qual a captação em termos de potência dela. Amperagem, por exemplo. Olha, em termos de potência, eu vou ficar te devendo. Como eu trabalho um pouco só com essas células muito menores, eu tenho uma noção muito mais dos painéis pequenos, né? É claro que vai depender muito do tamanho que você faz. Quantos mais módulos você integra, no nosso caso ali, quanto maior o nosso módulo, chegando a um módulo de 1,80 m, maior a nossa tensão. Nesse caso, por exemplo, com esses módulos, maior corrente, desculpa, nesses casos, a gente está falando de uma tensão, por exemplo, de 22 volts. A corrente eu vou ficar te devendo por agora, mas eu procuro essa informação e passo para o Alan te passar. Excelente, então. Tudo bem. Muito obrigado. Outro fator. Referente às cores, ela terá algum tipo de influência na captação solar ou é apenas para um pouco mais de embelezamento? Não, sim. Cor vermelha, ela tem uma frequência muito baixa, né? Sim, é inclusive o sistema menos eficiente, que é o que está em volta de 2, no máximo 3% de eficiência. Então, depende de cada cor dessa aí, quer dizer que ele está absorvendo uma região diferente do espectro. Então, a gente vai ter, sim, conversões diferentes. No caso do azul e do verde, é o que a gente vê um pouco maior, chegando a 7%, 6%. Mas cada cor, ela está absorvendo uma região diferente, sim. Uhum. E tem uns sistemas novos também que... Detalhe mais. Oi. Não pode continuar. Porque eu ia dizer que, na verdade, assim, nos sistemas mais antigos, eu falei ali da camada ativa, que tem dois materiais, o doador e o receptor. Nos sistemas mais antigos, apenas o doador era o sistema que estava absorvendo a luz para transformar em energia. Né? Nos sistemas mais atuais, que a gente chama de não fullerenos, ambos os componentes estão absorvendo. Então, isso aumenta também esse espectro de absorção e a possibilidade de aumento de eficiência. E é por isso que hoje a gente conseguiu alguns números perto de 17%, 18%, porque agora são dois componentes absorvendo a luz em regiões também diferentes. Mas são também materiais mais novos que precisam ainda de desenvolvimento muito grande, principalmente nessa parte de degradação. Tudo bem. Só para complementar, então, e concluir, eu andei também verificando que vocês trabalham com placa de sistema eletrônico, né? Vocês já visaram e pensaram em criar também algum tipo de inversor ou controlador de carga, ou outro tipo, utilizando esse material e o processo eletrônico do circuito integrado em si? Na verdade, não. Nosso trabalho é mais em relação aos painéis e a parte de eletrônica muito focada em nanomateriais, em tornar todos os componentes realmente mais menores, né? Em transformar também a produção mais sustentável. Então, a gente substitui essas placas rígidas, por exemplo, por placas flexíveis e que tem a impressão do circuito todo, na carga, todo flexível. Então, a nossa ideia mais de eletrônica é mais em relação a chips e sensores. Não tanto com essa parte mais eletrônica dos painéis. Tudo bem. E também, só então, mais um detalhe, né? Verifiquei também que o aproveitamento em termos de área é bem quase 90% a mais, considerando que ele é flexível, né? Aí dá para fazer qualquer tipo de aproveitamento. Então, a área de aproveitamento é bem máxima em relação aos painéis. Sim.
Sim, a gente tem uma área de aproveitamento muito maior. Inclusive, eu acho que todas as aplicações que eu mostrei, eram feitas em faixas, né? Você podia ver o intervalo entre uma linha e outra. Mas existem umas tecnologias que a gente também tem trabalhado em que essa conexão é feita por laser, então fica praticamente tudo contínuo. Então já aumenta também mais essa área ativa do nosso material. Ótimo, então. Beleza. Tem. Ô, Gabriela, só mais uma aí. Referente à toxicidade, você mencionou que ela é tóxica. Em relação ao quê? Na construção ou na destruição final? Ela não emite nenhum tipo de CO2 ou outro tipo de elemento químico? Não, o APB não é tóxico, porque os materiais que são mais tóxicos são os da segunda geração, que tem galho, tem cádmio, tem arsênio, não o APB. A maior parte dos materiais que são ali constituintes, eles são materiais orgânicos. Então, são polímeros, são plásticos. E o que tem de inorgânico ali são alguns óxidos, mas são óxidos de titânio, de alumínio, são óxidos de estanho que não são materiais tóxicos. Ele hoje não é 100% reciclável nessa composição hoje, mas existem empresas que fazem, vou te dar um nome, que chama Infinity PV, que fazem esses módulos completamente recicláveis. Então, inclusive, a prata em cima, eles substituem por eletrodos de carbono. E o que eles dizem é realmente, você pode pegar esse painel e jogar no lixo. Ele é completamente reciclável. Mas é claro que a substituição desses materiais também torna ele menos eficiente e com uma degradação mais acelerada. Mas é claro que é um estudo muito a ser aprofundado, né? Mas todos os solventes que a gente trabalha, por exemplo, eles não são tóxicos, até porque o trabalho para fazer em larga escala, ele é em ar, então a gente não pode colocar em risco as pessoas que estão trabalhando com eles. Então, são todos solventes que são chamados solventes verdes. Ok, muito obrigado, Gabriela. Por nada. Beleza, muito obrigado, Miguel, pelas perguntas. Eu vou passar a palavra para o Eric, acho que o Eric levantou a mão aí. Oi, Gabriela, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pela essa apresentação. Eu sou um dos professores do curso aqui, e eu deixei minha pergunta para o final, mas você tocou num ponto que é justamente a minha pergunta, e eu queria aproveitar essa oportunidade, que é com relação à conversão da energia elétrica, né? Assim, pelo menos para mim, assim, inicialmente, quando a gente vê ela de orgânica, né, a gente já imagina que, orgânico conduzindo eletricidade e tal. Então, eu queria ouvir, assim, de uma especialista, tipo assim, quais são, em relação ao silício, né, quais são os limitantes para a gente ter uma eficiência de conversão próxima, está relacionado com a quantidade, a densidade de portadores de carga, está relacionado com a frequência do espectro, porque você falou que a célula que tem maior eficiência é entre o azul e o verde, né? Se eu não me engano, são os espectros da luz que o silício absorve. Então, aí a gente tem os nossos já achismos, né, mas eu queria ouvir aí de você quais são os desafios aí, os limitantes, na verdade, desse material orgânico aí em relação ao silício para o aproveitamento do efeito fotovoltaico. A maior dificuldade é a mobilidade eletrônica, né, porque a gente não está falando de metais, a gente nem de semicondutores puramente, né, a gente está falando de polímeros que, por acaso, conduzem eletricidade, porque eles têm essas ligações conjugadas, uma dupla com uma simples, que por causa disso, nessa movimentação entre elas, que conduzem essa eletricidade. Então, o maior limitante é o próprio material orgânico. Não tem muito o que fazer em relação a isso, mas simplesmente tentar aumentar ao máximo a taxa do espectro de absorção para a gente conseguir aumentar a eficiência e talvez aí diminuir um pouco essa perda pela mobilidade, né? Essas áreas onde tem realmente a recombinação. Foi o que eu estava imaginando mesmo. E, tipo assim, só para concluir, vocês, na linha daquelas células de multijunção, existem pesquisas de célula UPV para tentar aproveitar o maior espectro da radiância, tipo, células misturando cores diferentes, tintas diferentes, nesse sentido? Eu já vi algumas pesquisas, mas não é algo muito, muito difundido, não, pelo fato de ser um aproveitamento ainda baixo, né, de eficiência. Quando a gente fala já da perovskita, que tem esse potencial muito maior, as pesquisas são muito grandes nesse sentido, colocando o silício embaixo e também colocando os módulos de CICS.
porque aí são áreas de absorção completamente diferentes, né? A gente está falando de absorções muito ali no UV para o início ali do visível, né, para essas células. E aí complementa muito bem o espectro, por exemplo, do silício e faz com que eles tenham essa absorção complementar. Mas no OPV, realmente, não. É bem raro esse tipo de trabalho. Entendi. Muito obrigado, viu? E parabéns mais uma vez. Obrigada. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vou dar uma olhada no chat. Bem. Gabriela, eu queria fazer mais uma pergunta agora. Essa vai em relação a esse trabalho que vocês comentaram que vocês desenvolveram, né? Do funcionamento da célula indoor, né? E aí você mesmo mencionou essa questão de um aumento de eficiência, né? Na verdade, você comentou números aí que eu achei até extraordinários mesmo, né? Para aproveitamento aí dessa questão com as lâmpadas LED que você mencionou. Aí a minha dúvida é, isso acontece porque a gente tem um espectro mais definido pela lâmpada e é de se esperar algo desse tipo para uma outra tecnologia ou é algo que é intrínseco ao OPV? Eu fiquei com essa dúvida, essa curiosidade, na verdade. Uhum. Olha, as outras tecnologias que se assemelham ao OPV nesse sentido são a própria perovskita e o silício amorfo. O silício cristalino, não, ele realmente não tem uma absorção tão boa nessa faixa, né? O que acontece é que o espectro das lâmpadas indoor, principalmente do LED, que a gente chama de warm LED, né, o LED amarelo, ele coincide perfeitamente com o espectro de absorção do OPV. Então, é um casamento perfeito que a gente tem. E no final das contas, a gente sempre brincava, né, que a melhor eficiência do OPV era no escuro, que é quando ele dura mais também. Então, a gente já colocou um pouquinho de luz, já melhorou bastante a situação dele. Mas são realmente números impressionantes. O recorde de células, se eu não me engano, está em 31%, com células pequenas, com módulos, se eu não me engano, está 20 e poucos por cento. Então, é um mercado que está sendo muito explorado agora. Inclusive, algumas empresas que trabalhavam antes com tecnologia de OPV, que buscavam essa larga escala com aplicação outdoor, hoje elas já mudaram um pouco de foco. Uma dessas empresas chama Epishine, que é da Suécia e que lançou, tem alguns poucos meses, o produto no mercado, junto com alguns sensores. E a ideia é justamente essa, de aproveitar essa energia indoor, seja ela da luz artificial ou também vinda da janela, mas que também não é tão forte assim, para alimentar esses sensores, esses dispositivos que precisam de muito pouca energia, né? Certo. Muito legal. Tem uma dúvida do Tiago Marques. Tiago, fica à vontade. Ok. Boa noite, Gabriela. Parabéns pela apresentação, pelo conhecimento compartilhado, né, conosco. Diante da situação, das características, né, do OPV e da situação hoje dessa tecnologia, eu gostaria de saber se a Sunil Glass é a aplicação hoje mais atrativa para essa tecnologia? Eu considero que sim, porque primeiro, é a aplicação que aproveita realmente das qualidades do diferencial que ele tem, pelo fato de ser transparente, pelo fato de você poder colocar cores diferentes e etc. E porque dentro do vidro ele está muito mais protegido dos efeitos que a gente tem de degradação, né, de umidade. Então, a gente já pode também trabalhar com barreiras que protegem, mas que são mais baratas. A gente não vai precisar, por exemplo, de uma barreira que tem uma proteção UV, porque o adesivo que vai entre o vidro e o OPV, ele já tem essa proteção. Então, isso acaba deixando também o produto mais barato. Isso, com certeza, é um atrativo melhor. E a produção do OPV em luz difusa também maior do que o outdoor, menor, com certeza, bem menor do que o indoor, mas é também um nível bem satisfatório. Tá. Outro ponto. Embora é uma tecnologia muito, não sei se é recente, né? O quanto é recente essa tecnologia, mas já há um histórico de geração com essa tecnologia. Você poderia, porque eu não encontrei. O histórico é muito pequeno, porque são muito poucas instalações que a gente tem, né? Essas poucas que a gente tem, que a gente mostrou, nem todas, na verdade, têm um sistema que armazena esses dados de geração para a gente ter, para acompanhar. Então, esse talvez tenha sido o maior defeito do início
desse projeto de não ter tido esse acompanhamento. O que a gente tem hoje é uma base de dados de todos os nossos módulos de P&D que a gente tem instalados, né? A gente tem uma oficina do lado de fora do nosso escritório, e no topo a gente tem uma estação meteorológica também, onde todos esses módulos estão instalados, e a gente faz acompanhamento com curvas e Vs, que são medidas a cada hora. Então, esse histórico que a gente tem construído, mas é um histórico privado, que outras empresas também têm o próprio histórico sendo construído, né? Então, é também um defeito, assim, acho que nessas nossas tecnologias novas, a gente deveria ter esse compartilhamento de dados muito maior, né? Porque a gente, no fim das contas, nenhuma dessas empresas são concorrentes porque não existe um mercado ainda, né? A gente precisa criar esse mercado antes, que seria muito mais fácil se tivesse cooperação entre todas, mas é bem difícil a gente ter esse tipo de cooperação. Isso, porque esse histórico, né, ele poderia contribuir bastante para essa aceitação no mercado, né, dessa nova tecnologia. Um outro ponto que eu fiquei curioso era a respeito da perovskita. O processo de fabricação do composto, né, do módulo, ele pode ser feito com a tecnologia rolo a rolo, devido à presença de cristais. Eu não sei se é viável, ou pode. É nisso que a gente está trabalhando, né? A maior parte das empresas de fora, dos centros de pesquisa, eles trabalham com escalas muito menores e não estão nesse tipo de desenvolvimento, que dificulta muito, porque a gente não tem tanta cooperação com outros centros de pesquisa. O maior desafio é a gente ter essa cristalização que seja uniforme, no tempo certo, com temperatura certa, por exemplo. Então, dentro de cada uma dessas estações que a gente tem rola-rola, a gente tem fórmulas dentro. Então, tem que ser uma regulagem de temperatura e um gradiente de temperatura nesse comprimento que tem que ser muito bem controlado. E o que a gente tem trabalhado muito nos últimos meses, na verdade, é com a instalação de lâmpadas infravermelhas para acelerar também esse processo. Mas é tudo um processo de desenvolvimento ainda, que é bem mais difícil do que a secagem de um polímero, de um material amorfo. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Beleza, então, pessoal. Temos mais alguma dúvida e dá tempo para mais uma pergunta aí. O Marcos mandou no chat aí, Gabriela. Gabriela, boa noite, parabéns pelos trabalhos e pela apresentação de hoje. Uma curiosidade apenas, vocês estudaram ou estudam alguma aplicação com o grafeno, por exemplo? Escutamos tanto sobre esse material e suas propriedades. Olha, eu já ouvi falar, antes de eu entrar para o CECEM, eu já ouvi falar de algumas pesquisas, incluindo o grafeno como um aditivo dentro dessas camadas, mas eu acho que não teve muito resultado. Só para um título de curiosidade, entre esses materiais que a gente ouve muito falar de propriedades que nunca viu uma aplicação, a gente tem trabalhado também com o nióbio, né, que a gente fala muito que em Minas Gerais, especialmente, tem reservas muito grandes de nióbio. As maiores, né? Minas. Exatamente, mas que não tem muita aplicação, a gente tem trabalhado com ele, tentando colocar na perovskita também. Gabriela, uma sugestão. Vários prédios comerciais que usam aquela pele de vidro ali para, inclusive, ajudar o sistema de ar-condicionado central e tudo, a maioria daquele vidro ali já são laminados, né? Então, para todos os efeitos, se fizesse uma parceria, talvez com esses fornecedores de vidro aí, para tentar fazer um prédio, vamos dizer, tipo laboratório, né? Se não der em nada, eles não perderam nada, porque o vidro vai continuar funcionando do mesmo jeito. Mas ali a área seria absurda, né? Quer dizer, eu acho que seria um laboratório bastante interessante, né? A gente precisa com certeza de mais laboratórios assim. A gente tem algumas parcerias para aplicar isso, fazer esse tipo de laminação, mas principalmente no Sul, com algumas empresas, acho que do Rio Grande do Sul. Mas mais no desenvolvimento desse processo de laminação, para que não seja um processo muito agressivo para o OPV, porque a gente fala de temperaturas altas ali, junto com o vácuo, né, de 150 graus, então a gente tem trabalhado com eles, mas esse sentido comercial é bastante interessante. Quanto mais dados a gente conseguir gerar, melhor, né? Nesse caso aí, vocês produzem um filme e fornecem um filme para que eles coloquem dentro da matriz do vidro, né?
Ou eles já produzem o filme lá dentro também? Não, a gente produz o filme, manda para eles fazem a laminação e retornam com ele para a gente. Fazer a instalação final, onde quer que seja a instalação. Entendi. Muito legal. Parabéns aí pelos trabalhos. Muito interessante. Obrigada. Beleza. Pessoal, acho que foi excelente. Acho que, Gabriela, agradecer você muito novamente pelo tempo, né, pela empolgação em responder as perguntas aí, poder compartilhar todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido. Acho que com certeza foi bastante enriquecedor para todos que puderam participar aqui hoje. Então, acho que eu deixaria aí meu agradecimento, né? E espero que em breve nós consigamos aí conhecer as novas instalações do CECEM aí. Desses dias, infelizmente, nem estou em Belo Horizonte, né? Mas espero retornar lá às atividades lá e poder fazer uma visita lá, vai ser um prazer. A gente também está nesse ainda regime híbrido, a gente não consegue parar todas as nossas atividades, né? A gente depende muito do laboratório, mas a gente ainda está levando ainda nessa onda vermelha. Mas eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade aqui de mostrar o nosso trabalho, me coloco à disposição, vocês têm meu contato, se quiserem tirar mais dúvidas, conversar um pouco, entender melhor sobre a tecnologia, a gente está sempre disponível. Excelente, então. Pessoal, muito obrigado a todos e todas. Então, uma boa noite a todos aí e um bom restinho de noite. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, até mais. Boa noite.